11 anos como coordenadora do Núcleo Pedagógico de Matemática. Então, nesses 11 anos, vocês sabem que a experiência é sempre muito válida, né? Desde que ela seja acompanhada pela evolução acadêmica. A prática da sala de aula e a prática é de grande relevância para a gente que trabalha com a matemática, claro, para a gente que dá aula. E nesses anos todos, eu nunca saí da sala de aula. Atualmente, sou tutora de pedagogia lá na Unopar, né? E a gente já era semipresencial, agora estamos 100% online. E a nossa grande preocupação é mesmo a matemática, porque quando a gente trabalha com a pedagogia, a gente sente que em algum momento esse vai ser o grande nó do nosso professor, né? Como é que nós vamos lidar com a matemática? E agora um desafio duplo, enorme, né? A matemática e a pandemia junto. Então, hoje eu espero que vocês aproveitem, que a gente possa realmente bater papo, e vocês sabem que a gente aprende mesmo na troca de informação, na troca de saberes, né? Então, é um prazer, viu, gente? Boa noite, sejam muito bem-vindas. Tá bom? Fer? Oi, gente, boa noite. Eu fiquei bastante feliz pelo convite também. A minha formação é pedagogia, eu fiz pedagogia na Unesp de Presidente Prudente. Antes de fazer pedagogia, eu fiz o curso do magistério. Na época tinha o Cefam, que era um excelente curso, né, do magistério. Infelizmente não tem mais. E eu tenho alguns, não tenho mestrado, não tenho nenhuma pós, mas eu tenho alguns cursos de especialização na área dos anos iniciais. Eu estou na diretoria de ensino desde 2017. Não, 2013. Olha, eu estou perdida no tempo. Desde 2013 eu estou na diretoria de ensino como PCNP dos anos iniciais. Eu estou sempre, assim, em contato com as coordenadoras, com as professoras, né, tanto do estado como do município. E estou aqui para a gente conversar mais sobre a questão da matemática nos anos iniciais, com o auxílio, é claro, da Paula, que eu falo para ela que ela é especialista, ela fala para mim assim, eu não uso muito esse termo que eu sou especialista, mas ela é especialista na matemática, eu não sou. Eu sou nos anos iniciais, trabalho com a matemática, sim, mas eu não tenho, né, nós, PEB1, não temos a visão que o especialista de matemática tem. E estou à disposição para quando vocês precisarem. Renato, passo a palavra. Espera um pouquinho, Renato, deixa eu falar mais uma coisa. A Fer fala que eu sou especialista, mas eu também quero falar para vocês que eu também fiz especialização nos anos iniciais, viu, gente? Eu curto muito os anos iniciais. Eu amo o EMAI, e eu adoro a evolução da matemática dos anos iniciais, como ela era vista há muito tempo, e venho perseguindo a matemática dos anos iniciais. Só para concluir, não quero falar assim, o Renato disse para eu fazer um mini currículo, eu quero dizer que eu estou no 4º ano de engenharia, viu, gente? E que é muito distante da matemática dos anos iniciais, de engenharia civil. E eu estudo com a Fernanda os anos iniciais praticamente todos os dias, né? Nós somos companheiras, a nossa troca de experiência, de assistir às aulas do centro de mídias, dos primeiros anos, do segundo, do terceiro, e a gente troca muita informação. Então, embora eu esteja já aposentada do Estado, né, uma vitória no dia de hoje, né, fico muito feliz, mas assim, a diretoria, eu saí da diretoria, eu saí do Estado, saí da matemática, mas a matemática não saiu de mim, viu, gente? Eu continuo aqui firme e forte, dando bastante assistência, dando muita aula particular dos anos iniciais, dos anos finais. Então, eu quero dizer para vocês que a gente está muito junto com vocês. Às vezes, alguma dúvida que vocês têm, alguma situação que vocês passam, eu estou sempre aqui junto com a Fernanda para a gente ver como é que isso pode acontecer, como é que ela me orienta, ou a gente discute a situação.
Então, quero dizer para vocês que nós estamos muito juntas nessa unidade temática e nesse momento, viu? Tá? Estamos sempre à disposição também. Pronto, Renata. Passa a palavra. Obrigado, Paula. Obrigado, Fernando. É que eu estou aceitando, chegou umas 7, 8 pessoas aqui, eu estou aceitando o pessoal. Estou enviando o link para quem está sem. Estou fazendo. Hoje a gente está sem a moderação da parte de sistemas, que o César está cobrindo outras duas, eu estou fazendo aqui a moderação, a mediação, a moderação do chat, a mediação, e estou fazendo o suporte do sistema também. Vamos ter paciência, né? Múltiplas habilidades aqui já. Então, eu vou começar com uma pergunta, assim, bem simples, tá? Mas acho que abre, assim, uma conversa grande aqui sobre o que você, como a gente fala de especialista e generalista, né? Você, como uma especialista na área da matemática, o que você pode dizer sobre a matemática a ser ensinada nos anos iniciais? A que se ensina e a que deve ser ensinada nos anos iniciais? Bom, eu já passei por muitos momentos, vou tirar aqui que senão eu já passei por muitos momentos do ensino da matemática. Desde quando eu comecei a ser professora, há 30 anos atrás, e até hoje, eu passei por muitos momentos da matemática. Momentos que a gente não deve falar isso, mas eu vou dizer que momentos que eu até me envergonho de dizer que eu fui professora de matemática e agia daquela forma. Claro, a gente oferece o que a gente é, o que a gente sabe, na verdade. Eu acho que hoje, embora... gente, vamos deixar claro assim, vou falar da matemática sem falar do momento pandemia, hoje, Renata. Eu acho que a matemática hoje, o ensino da matemática está muito rico, muito rico. Eu fico emocionada de ver o que eu ensinava para o meu aluno há uns anos atrás, que eu ensinava para o meu aluno só no 9º ano, no primeiro ano do ensino médio, e hoje eu vejo o quanto há possibilidades de ser ensinado aqui embaixo, aqui nos anos iniciais. Está todo mundo me ouvindo, gente? Está todo mundo me ouvindo? Então, eu acho que esse ano foi uma situação muito difícil, mas seria mesmo o ano de implantação da base, né? Seria o ano que a gente chegaria na sala de aula com as habilidades, com as unidades temáticas que a matemática trouxe, que a base trouxe da matemática, né? Da unidade. Hoje, ela está sendo assim, como que eu posso dizer? Muito mais olhada com cuidado, sabe? Esse cuidado que muitas vezes eu sentia que a matemática era deixada de lado. Que, para mim, porque eu passei muito tempo ensinando a matemática. Eu sentia necessidade de material, eu sentia necessidade de livro didático, eu sentia necessidade de alguém que me ensinasse novos caminhos. Eu não tinha. E eu acho que a base trouxe essa grande possibilidade para todos nós. Ela não... Tá certo, ela não fala como fazer, mas ela fala o que fazer. E ela fala onde eu quero chegar, né? Onde que eu preciso chegar. A verdade é que nós precisamos olhar para a matemática de uma forma diferente do que a gente olhou até hoje. Todos nós professores, coordenadores, a gente precisa olhar a matemática expandindo o limite da matemática. A matemática, ela não está limitada só ao ensino de números e operações, ao ensino das medidas, ao ensino da geometria, ela não é mais isso. Matemática é um campo fértil de argumentar, de levantar hipóteses, de errar, de procurar novas maneiras de solucionar problemas. Aliás, eu preciso ver a matemática como o cerne da matemática, a resolução de problemas. E o que ele me traz? As possibilidades. O que é um problema para uma criança? Né?
como é que a minha criança está vendo a matemática. Hoje, nós temos inúmeras possibilidades da minha criança ver a matemática de forma prazerosa. E eu, professor, preciso amar matemática para poder ensinar de forma prazerosa, né? Pensem em vocês, pensem na época da escola de vocês, se vocês percebiam quando o professor gostava ou não, quando o professor sabia ou não. A nossa criança, ela evoluiu, mas ela continua, aliás, até mais sensível para esse tipo de coisa. Então, o Renato comentou uma coisa aí, comentou uma fala dele no começo, né? Ele disse que quando a gente está na pedagogia, que a gente pergunta da matemática, a gente chega a assustar, né? Porque a gente vê que uma grande maioria está ali porque nunca imaginou que iria ter que ensinar matemática. E para isso, ela vai precisar, o meu aluno, o meu professor, precisa aprender matemática. Ela é culpada de não saber, de não gostar? Não, é fruto do meio, sabe como é? É fruto da formação que teve, fruto do que ela vivenciou, fruto do meio. Então, eu acho que nós precisamos nos desconstruir dos conceitos que a gente tinha de matemática. A gente precisa começar a perceber a matemática como uma linguagem muito importante para a gente sobreviver nesse mundo capitalista. E é isso que eu preciso pensar para a minha criança. Minha criança precisa gostar de matemática. E olha só, a base traz inúmeras possibilidades. Quando a base diz assim, ó, resolver problemas, resolver e elaborar problemas. Olha isso, gente. A minha criança vai elaborar, ela vai participar, ela vai tentar buscar um novo caminho, novos dados, soluções novas. E olha, gente, uma coisa que a gente precisa aprender em matemática é não julgar o erro. O erro, para nós, em matemática, hoje, tem que ser visto como um grande momento para a minha criança repensar aquilo, para a minha criança buscar outro caminho para resolver. Eu acho que a matemática, estou muito feliz com a matemática dos anos iniciais. Acho que ela trouxe inúmeros avanços, né? Eu que passei por uma matemática terrível, né? Por uma matemática que vem lá de 30 anos, e hoje tive que aprender muito, tive que estudar muito, cometi inúmeros erros, já também fui professora de encher a lousa, de dar 40 equação do segundo grau para o meu aluno aprender como modelo, né? Já fiz isso também. Mas o que é bom na gente é que a gente aprende sempre. O que a gente aprende, que a gente pode aprender sempre. E a matemática em si, dessa forma, ela veio, digamos assim, de uma maneira tão clara para a gente, que ela veio numa progressão de habilidades interessantes, que a gente aprende que os objetos de conhecimento que antes da base eram conteúdos, hoje eles estão postos de maneira clara e progressiva. Ou seja, ele vai caminhando junto com a criança. E isso possibilita muito que a gente aprenda e ensine que a gente aprenda enquanto ensina, né? Eu sou muito suspeita para falar da matemática. Estou assim, que nem aquela pessoa que defende certa coisa, eu defendo a matemática. E eu estou muito feliz. Eu sei que muitos professores ainda não, digamos assim, a gente sempre fala assim que a habilidade ainda não foi consolidada para o aluno, ele ainda não assimilou, ainda não adquiriu essa habilidade. E muitos professores ainda estão com muita dificuldade em trabalhar a habilidade. Claro, né, gente, é uma maneira nova de se colocar as coisas, de propor atividade para o meu aluno, né? Só que eu percebo, assim, que ela trouxe uma riqueza tão grande quando ela trouxe a noção algébrica, que a gente talvez não passasse por cima, não tinha assim
um objetivo, uma intencionalidade em ensinar determinadas coisas que antes eram tão... A gente achava que fazia parte da unidade temática números, como os números pares, por exemplo. A gente sempre acostumou, nós professores, a ensinar os números pares como números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8 e que caminha de 2 em 2. Hoje, nós temos que olhar para os números pares como uma noção algébrica, como uma sequência, né? Como uma sequência de números especiais. Então, isso requer do professor que ele veja a matemática de forma diferenciada, né? Nós também temos, assim, o ensino da probabilidade, que eu vou dizer para vocês, e é até triste eu dizer isso para vocês, que eu acho que aqui nos nossos, não sei quem está assistindo, acho que não tem ninguém que ainda deu aula no ensino médio, se tiver vai entender perfeitamente, a probabilidade era um nó no segundo ano do ensino médio, porque os nossos alunos nunca tinham trabalhado, se trabalharam, nós tínhamos assim, por exemplo, no 5º ano, nós temos alguns problemas de contagem, nós tínhamos, com o nosso currículo antigo. Depois, só no 8º, 7º ano, uma pinceladinha. E o grosso da probabilidade, lá no 2º ano do ensino médio. Então, o meu aluno, ele não tinha onde buscar esse conhecimento. Era muito novo para ele. E hoje eu fico muito feliz que a base trouxe para a gente iniciar esse conhecimento, esse saber tão importante aqui no 1º aninho do ensino médio. Claro que isso é um grande benefício do meu aluno. Eu provavelmente não vou estar viva para ver, mas quando meu aluno do 1º ano, em 2020, em 2021, quando esse aluno chegar ao ensino médio, ele vai ser um aluno, gente, muito mais preparado intelectualmente, um raciocínio lógico, dedutivo, um raciocínio abstrato, que é o objetivo da matemática, né, que a gente busca isso. Ele vai ser um aluno muito mais preparado do que o que a gente tem hoje. Talvez vocês que estão aí na frente da sala de aula, vocês podem até nem concordar comigo, mas a matemática hoje, ela traz muito mais possibilidades de uma aprendizagem rica, de uma aprendizagem significativa para o meu aluno. Isso é muito importante, muito importante. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, Renato, mas eu vou ficando por aqui, eu quero ouvir. Renato, tá? Quer falar alguma coisa? Posso aproveitar aí e pedir para a Paula? Posso falar? Claro que pode. Eu queria, Paula, nós conversamos ontem a questão, assim, porque a gente vê a matemática só como a matemática encaixada dentro da área de exatas. Lembra que nós conversamos um pouco isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu posso. Uma das coisas que eu mais gostei na base é que o texto dela traz assim, ó, gente, a matemática é uma atividade humana. Isso, a gente precisa aprender com isso. Nós sempre tivemos em mente que a matemática é uma ciência exata, não é assim? É uma ciência exata, e a gente busca o rigor da matemática, da ciência exata. Mas, gente, a matemática é uma atividade humana, né, que acompanha a humanidade evoluindo junto com a humanidade. Olha só, eu falo que ela é humana porque eu preciso pensar quando eu planejo um problema, quando eu penso em alguma coisa, numa proposta, em considerar a resposta humana do meu aluno. Eu não posso buscar aquele resultado exato. Sim, é o certo? É a resposta correta? É. Mas olha só, gente, eu posso dividir 7 pães em 2 pessoas? Posso dividir? Posso dividir em iguais partes? Posso, né, gente? Posso dar 3 pães para cada um e um eu posso repartir no meio, não é verdade? Não posso dar 3 pães e meio para cada pessoa?
Entretanto, eu não posso repartir 7 pessoas. Eu não posso dividir uma pessoa ao meio, né? Então, essas questões que nos remete a pensar humanamente, faz com que professor, comece a pensar na resposta do meu aluno. Eu comece a pensar numa matemática que me traz possibilidades humanas. E a importância, gente, da aproximação, a importância da estimativa, a importância de se questionar, de repente, 7 dividido em 2, num problema que traz pães, ele vai me dar uma resposta exata. Num problema que traz pessoas, ele não vai me dar uma resposta exata. E é essa criticidade que eu Paula, eu vou fazer. Eu estava pensando aqui, tem uma questão. As crianças vão para a escola nos anos iniciais, mesmo quando elas estão lá na educação infantil, ou nessa transição, que é o primeiro ano, que é a transição da educação infantil para os anos iniciais, as crianças têm expectativas para aprender matemática. sim. As crianças, se a gente notar elas brincando, elas gostam de matemática. Elas vivenciam matemática no dia a dia o tempo inteiro. Elas só não chamam isso de matemática. Depois que elas vão para a escola, elas acabam pegando um desgosto pela matemática, né? E não adquirindo aquele gosto que se esperava. O que é essencial para a aprendizagem da matemática e para o ensino da matemática? O que é essencial para o professor e o que é essencial para o aluno aprender? Queria que você falasse um pouquinho disso daí,
E se a Fernanda quiser comentar também, ela pode comentar, e depois a gente abre para algumas perguntas, se vocês quiserem fazer. E a gente vai tocando o nosso barquinho aqui, tá bom? Por favor. Olha, Renato, até é interessante a gente falar isso. Amanhã eu vou ter uma formação também na educação infantil sobre a matemática, né? Sobre os campos de experiência. Então, eu nem quero falar da matemática, eu quero falar dos campos de experiência. Quando a criança está lá na educação infantil, a criança aprende brincando. Como você disse, quando as brincadeiras têm intencionalidade ainda, né, quando o professor da educação infantil planeja a brincadeira com aquela intencionalidade, ele proporciona para a criança que ela transforme aquele momento em prazer, né, brincar. Porque a gente sabe que a atividade principal de uma criança para aprender é brincar, né, é o brincar. E o que acontece quando ela passa da educação infantil para o primeiro ano? Olha só, é tão triste a gente falar isso, que a gente tem crianças muito novinhas no primeiro ano. E elas ainda carregam que elas estão vivenciando na educação infantil. E, de repente, elas chegam no primeiro ano em diante, a matemática são tantos saberes, tantos objetos de conhecimento que elas precisam aprender, e, de repente, isso é posto para elas de uma maneira que a brincadeira e o lúdico, muitas vezes, vai ficando para trás. O professor se preocupa tanto com o conceito, tanto que a criança tem que aprender, tanto com o pouco tempo, tanto com aquela formalidade da matemática, que se esquece, né? A gente precisa saber que uma das orientações mais importantes da base é que o nosso primeiro ano, por exemplo, não seja um primeiro ano como foi há muito tempo, aquele rigor, porque a gente tem que respeitar o tempo da criança. Minha criança do primeiro ano, gente, são bebês, né? São pequenos ainda. Então, como é que a gente coloca para a minha criança tantas coisas? São tantas digamos assim, como que eu posso dizer? São tantas coisas essenciais que a criança precisa aprender, gente. São tantas coisas importantes que a matemática precisa tomar o cuidado. Então, em primeiro lugar, a criança começa a gostar de reconhecer as palavras, de reconhecer o seu nome. A criança, quando ela entra no primeiro aninho para frente, ela começa a amar a contação de história, a descobrir as palavras que ela reconhece, né, nos textos que são apresentados. Por quê? Porque há todo um cuidado para alfabetizar essa criança. Alfabetizar, eu quero dizer, apresentar o alfabeto, as letras, né? E o que acontece? Não há esse mesmo cuidado por parte da alfabetização matemática. Nós temos 24, 25 letras, 24 do alfabeto para a criança aprender, e temos somente 10 algarismos. Mas são 10 algarismos que vão fazer o mundo inteiro numérico dela, né? Que vão permear a vida inteira dela. E esse mesmo cuidado com a fala, com a linguagem, não acontece. Eu penso, por exemplo, que nós temos muitas ideias que a gente precisa priorizar para a minha criança, que é essencial para a matemática. Talvez, Renato, eu esteja aqui falando, chovendo no molhado. De repente, as professoras que estão aí já fazem desse jeito, sabe? Mas são coisas essenciais que a gente precisa tomar esse cuidado. A língua portuguesa caminha paralela com a linguagem matemática. Nós temos que aprender a ver a matemática como uma linguagem. Olha só, quando uma criança aprende uma letra, a letrinha A, ela vai reconhecer a letra A na abelha, no nome Amanda, no nome dela, né, no nome Ana. Ela vai reconhecer a letra A em várias situações. E a letra A, ela se apresenta para ela, letra A de forma
a representação maiúscula, minúscula, a representação de uma letra bastão, a letra de forma ou a letra manuscrita, ela se apresenta de forma que a criança vai se apropriando desse conceito. Agora, olha só em matemática. A criança é apresentada ao número 2. A criança precisa aprender a reconhecer o símbolo 2, o desenho do 2. A criança precisa aprender a registrar esse número 2. Ela precisa aprender a ler o número 2, a escrever o número 2, a representar, ler, escrever. Ela precisa aprender a quantificar o que significa o 2, quanto é o 2 em quantificação. E ela precisa aprender o valor posicional desse 2. Tudo isso no primeiro aninho. Então, todo esse trabalho ao redor do número 2 tem que ser feito com maior cuidado ao redor do número 1, quando eu penso no número 3, quando eu penso no número 4, sem contar as ideias que permeiam a matemática, a proporcionalidade, a comparação, a representação, as relações de interdependência, um a um, né? Quando eu trabalho com a minha criança, que ela relaciona o número 2 à quantidade, o objeto 2. Então, são tantas coisas essenciais que eu não posso me esquecer. Né? A linguagem matemática, muitas vezes, o biquinho, eu preciso compreender que o biquinho precisa virar vértice, que eu preciso falar para ele que o biquinho é um vértice, que a quina é uma aresta. Eu preciso falar para ele que aquele número que vai ser dividido em várias partes é o meu dividendo. Eu preciso que ele compreenda que o resultado de uma divisão chama-se quociente, que o resultado de uma multiplicação chama-se produto. Da mesma maneira que eu ensino para ele que isso chama folha, que chama caderno, que se chama estojo, da mesma maneira que eu trato a língua portuguesa, eu preciso tratar a linguagem matemática. A alfabetização matemática tem que ser prioridade da mesma maneira que ela é prioridade na língua portuguesa. Ah, mas como que eu vou ensinar matemática se ele não é alfabetizado? Mas vocês concordam comigo que o conceito ele pode caminhar junto? E tem isso que o Renato disse. A criança ela não vem uma tábua rasa, ela não vem uma folha em branco, ela carrega muitos conhecimentos com ela. Né? Eu estou, por exemplo, trabalhando o meu algarismo 2, mas a criança me trouxe que o número da casa dela é 67. E aí? Mas eu estou no número 2, mas o meu alfabeto está lá na parede. E os meus números também precisam estar lá na parede. Por quê? Porque o ambiente também é um fator essencial. Eu não posso ensinar e alfabetizar uma criança com parede branca, gente. Que a parede foi pintada agora, e eu não posso colocar nada na parede. Eu não posso. O ambiente é fundamental. Né? Porque todos nós, seres humanos, aprendemos por todos os nossos sentidos. Nós aprendemos pelo olfato, pela visão, pelo tato, principalmente, né? E a minha criança precisa ter contato com tudo isso para aprender. Então, são muitas coisas essenciais. Eu preciso, por exemplo, que a minha criança aprenda a raciocinar. Ela não sabe raciocinar sozinha. Ela precisa aprender a quantificar. Quando ela erra, ela precisa aprender a tentar de novo, sem ter culpa, sem ser julgada. Ela precisa tentar novamente. Isso é uma ação importantíssima em matemática. Tentar novamente, buscar novos caminhos. Tudo isso, gente, é essencial, né? Então, pensem que do nível cognitivo, do nível mental, é uma exigência enorme, muito grande para uma criança compreender o número 2. Quando ela compreende o 2,
quando ela aprende a escrever, quando ela aprende a ler, quando ela aprende a quantificar, quando ela reconhece o 2 no valor posicional como 24 ou como 12, na unidade ou na dezena, isso é tão importante. Então, nos anos iniciais, quando eu inicio a alfabetização, eu fiquei aqui, eu não quero falar do resto dos anos, porque senão eu vou até meia-noite falando. São tantos fatores essenciais que muitas vezes eu me preocupo muito mais com a criança aprender a ler e a escrever, e a alfabetização matemática, que na base a gente traz como letramento matemático, fica em segundo plano. Então, ela precisa caminhar juntinho, caminhar simultaneamente com a linguagem, com a aquisição, né, da escrita e da fala. Isso são pontos essenciais, Renato. Eu gostaria de ouvir os professores, sabe? De ouvir como é que isso acontece, se eu estou errada, as dificuldades, porque a minha fala vem da teoria, mas vem muito mais da prática, né? Do que a gente vê. Posso só, antes? Oi? Pode falar. Renato, só uma coisinha. Aqui não tem o recurso da mãozinha, né? Aqui não tem o recurso da mãozinha, mas se você quiser, você pode ir no chat pedir a palavra e eu estou controlando o chat aqui. Tá. Eu já estou vendo várias perguntas aqui. Sim, estou acompanhando. Eu vou olhar as perguntas aqui e vou direcionar para a Paula, e se você quiser comentar, depois eu vou entrar em perguntas para você. Mas você pode comentar as da Paula e vou abrir também a palavra para quem quiser, também agora. Eu só queria falar rapidinho, assim, que eu penso que além de tudo isso que a Paula falou, que parece óbvio, mas que o óbvio tem que ser dito, é a questão de ter o professor como referência, né? Todo estudante tem o professor como referência, principalmente nos anos iniciais. O que eu quero dizer com isso? Se eu demonstro para o meu aluno que eu não sou um professor muito chegado na matemática, vamos dizer assim, com certeza, é claro que vai ter um ou outro que vai amar a matemática da mesma forma, né? Mas com certeza vai ter um ou outro que não vai desenvolver o gosto pela matemática. Isso é muito claro, visível, quando a gente pensa na leitura em língua portuguesa. O professor leitor, de verdade, aquele professor que é leitor mesmo, ele desenvolve nos seus alunos, ou na grande maioria deles, o gosto pela leitura. E isso acontece na matemática também. Era isso que eu queria destacar. Mas uma coisinha. A Alessandra, ela colocou aí né, que os alunos dela amam matemática no 4º ano. Eu queria que ela também falasse, se ela pudesse falar um pouquinho, por que os alunos dela amam matemática? Será que ela trabalha de uma forma diferenciada, né, do meu aluno, da minha turma, que odeia matemática, por exemplo? Fernanda, eu vou pegar um gancho nessa questão também, porque a Alessandra, ela colocou essa questão aí logo no início, que eu disse que a matemática era um tabu, que era um grande problema, os índices em relação à matemática, e a Alessandra trouxe um questionamento, né? Que ela tem uma turma que as crianças gostam de matemática muito. Eu vou pedir para que se ela quiser se posicionar, se ela quiser falar, depois, porque você perguntou pontual, né? A Alessandra, professora do 4º ano, com alunos que gostam de matemática. Mas por que esses alunos gostam de matemática? O que fez eles chegarem até o 4º ano e gostarem de matemática? Aí eu ia pedir para que vocês duas levantassem hipóteses sobre isso. Mas antes a gente pode abrir para a Alessandra, se ela quiser falar. Quer falar, Alessandra? Eu abro a palavra para você. Boa noite. Obrigado por estar participando com a gente aqui, tá? Eu que agradeço. Então, você está com a palavra. Sinceramente, eu não sei o porquê eles amam a matemática no 4º ano, porque, assim, não é a minha matéria favorita, infelizmente. Eu sou, assim, apaixonada por ciências e as minhas aulas, eu acho que em ciências eu sou melhor, porque eu sou apaixonada por ciências. E matemática, assim, não é uma das minhas matérias preferidas, eu não tenho boas recordações da infância na matemática.
E no quarto ano, eu acho que eu sou até assim meio tradicional na matemática, no quarto ano. Eu não consigo entender por que eles são apaixonados pela matemática. Eu também trabalho na creche com o maternal e lá no infantil, sim. Eu acredito que eu sou muito boa na matemática, porque eu trabalho bastante o lúdico e a Paula até acompanha aí as minhas atividades pelo Face. Então, no infantil, eu acho que eu dou show assim no lúdico, mas no quarto ano não, infelizmente não. Eu acho que o trabalho das professoras do infantil é muito bom, por isso que eles chegam gostando. Com certeza, né? Tem um histórico, eu acho, né? Eu estou aberto no microfone? Eu acho que tem um histórico. Pode comentar. Eu gostaria que você comentasse, então, o histórico, a professora. O histórico é muitíssimo importante. Você ter um histórico bom de matemática, você ter uma professora que te valorizou, você ter uma professora que você gostava, que te compreendeu, isso é um dos fatores, né, que inclusive a neurociência coloca isso, né, que o histórico, porque você traz traumas de muitas coisas quando você vai vivenciando, né? E quando você tem uma vivência boa, uma vivência feliz de matemática, você não tem o porquê não gostar da matemática, né? Então, eu acho que as suas crianças são privilegiadas do quarto ano, porque elas vieram com bons professores de matemática, né? Com certeza, esse é um fator, assim, bem preponderante, na verdade. Mas eu vou te dizer que não é só, eu não acompanho você só nas atividades, vamos deixar isso aqui registrado. Eu não acompanho ela só nas atividades da educação infantil, não. Eu acompanho as atividades dela lúdica, que ela faz, ela trabalha com muita criatividade com as crianças, ela faz gincana de tabuada, ela faz várias coisas que motivam a aprendizagem de matemática. Eu acompanho, sim. Tudo que é de matemática é a minha praia, eu vou lá, eu comento, né? Eu sempre estou de olho. Bom, aí tem até uma resposta, né? Uma das Justamente. respostas. Então, ela busca diversificar a aula, ela faz gincana, ela sim. traz... Ela acha que ela não trabalha muito. Sim, então está explicado. Eu acredito assim também, como eu não tive uma boa experiência na minha infância, eu acredito que talvez o que pode acontecer que eles gostam muito de matemática é que eu não boto terror neles, digamos assim, né? O erro é normal lá na sala de aula, então isso é comum, eles não se preocupam em errar. Então, isso eu tenho minha consciência tranquila, porque eu não tenho boas recordações. Então, eu procuro deixar eles, assim, bem à vontade com o erro mesmo. Talvez seja por isso também. São momentos de vivências diferentes, tanto das crianças como nós, professores, né? Hoje eu penso assim, como eu gostaria de voltar lá atrás, como eu gostaria de recomeçar, de ser professora de novo, para poder ser tantas coisas que eu fiz errado, tantas maneiras tradicionais, né? Mas quem mostrava para a gente que a gente estava errado, certo, né? Então, a gente sempre carrega com a gente a vivência da gente. Por isso que nós nunca podemos parar de estudar, né? Nunca podemos parar de estudar, de conhecer o novo, não é verdade? Novas maneiras, e outra, a minha criança de 10 anos atrás jamais é a mesma desse ano, não é mesmo? Nossas crianças dão um show esse ano para a gente, as crianças que chegam, né? Então, a gente também precisa mudar, não é verdade? Tem isso também, né? A gente precisa o maternal show. Entendi. Tá bom. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Alessandra, pela participação. Obrigado por estar aqui conosco essa noite. A Ana Regina Mazaro, ela fez 3 perguntas aqui no chat. Eu vou juntar em uma pergunta, porque elas se complementam, né? Ela questionou para você, Paula. Ela perguntou assim, Paula, por que os alunos têm preguiça de pensar matematicamente?
como que ela pode ajudar as crianças na resolução de problemas e ensinar a matemática sem traumas. Então, por que eles têm preguiça de pensar matematicamente? Como que ela pode fazer, como que ela pode ajudar aí os alunos na resolução de problemas e ensinar a matemática sem traumas? Sim. Bom, boa noite, Ana, em primeiro lugar. Ana está me ouvindo. Um prazer falar com você, viu, Regina? Faz tempo que eu não falo oi para você. Bom, em primeiro lugar, essa preguiça de pensar é fruto do imediatismo, fruto do que a gente tem hoje. Hoje nós temos tudo à mão. Essa semana, meu sobrinho tem 7 anos. Eu falei para ele, eu nem me lembro o que eu pedi para ele pesquisar. Ele falou, não, tia Paula, eu vou perguntar aqui no Google. Pegou o celular da mãe dele, no áudio, já perguntou, pode fazer isso? Na mesma hora, tia Paula. Então, esse imediatismo e essa facilidade de conseguir a informação que a criança tem hoje, né, a tecnologia traz para ela, faz com que ela tenha preguiça. É mais ou menos assim. Uma pessoa cadeirante que sofreu um acidente, até aquele momento, ela está na cadeira de roda, ela ainda está com o músculo ativo. O que vai acontecendo? Vai atrofiando, né? Se ela não vai fazer uma fisioterapia, se ele não usa mais, o músculo atrofia. O nosso cérebro também atrofia, quando a gente tem preguiça de pensar. E é por isso que a gente pede para que o professor trabalhe com inúmeras possibilidades, com a oralidade, com o desenho, com a manipulação de objetos, com o desafio matemático, em sair da sala de aula, em explorar outros ambientes matemáticos, tudo isso para tirar essa preguiça dele pensar. Então, como eu, professora, posso tirar essa preguiça? Planejando atividades diferenciadas, atividades que o motivem, que tenham um motivo, um significado para ele. Porque a motivação é a porta da aprendizagem. Se eu não me motivo, eu não aprendo. Se eu não tenho um interesse naquilo, eu passo reto no conhecimento. Ele entra, do jeito que ele entrou, ele saiu. Então, eu preciso descobrir o interesse do meu aluno. O que é o interesse do meu aluno? Como é que eu posso alcançar esse meu aluno? Né? Ele gosta de jogos? Ele gosta de... Do que ele gosta? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer esse meu aluno para tirar essa preguiça de pensar dele. E não é o seu aluno, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos, né? Muitas vezes temos preguiça de pensar, porque está ali, está tudo à mão. E é por isso que lá na minha sala de aula, é necessário que o meu aluno tenha muitas diferentes maneiras de aprender, que seja apresentado para ele de diversas maneiras. E isso, a preguiça de pensar, tem muita relação com a resolução de problemas. Porque o que é um problema para o meu aluno? Eu preciso pensar o que é um problema para o meu aluno. Porque se eu pensar num problema que ele já sabe tudo, que ele consegue solucionar em 2 minutos, já deixou de ser um problema, né? Já deixou de ser um desafio cognitivo para ele. Como é que eu preciso apresentar esse problema? Nós temos ainda, nos campos conceituais que a gente trabalha, a gente tem muitas ideias que permeiam os problemas. Pensa você que quando eu estudei, por exemplo, eu penso que tem aí mais alguém beirando a minha idade, os problemas para nós eram colocados assim. Maria tinha 10 pulseiras, ganhou 4. E aí só trocava os objetos e os números. E aí era aquele modelo, 500 problemas daquele modelo para eu aprender a adicionar, né? Hoje eu tenho um rol de problemas. Diversas maneiras. Eu preciso apresentar para o meu aluno maneiras de adicionar, maneiras de comparar, né? Como é que uma adição pode ser... como é que eu trago uma palavra que
ele tem a mais, mas que, na verdade, a conta que eu tenho que fazer, a operação, é a subtração. Então, tudo isso é um conjunto de saberes, um conjunto de diferentes problemas, né? Quando eu pensar numa resolução de problema, eu preciso pensar nos dados, eu preciso pensar na informação, eu preciso pensar e trabalhar com esse meu aluno, esse enunciado desse problema, da mesma forma que eu trabalho um texto ou uma historinha. Da mesma maneira que eu coloquei um texto, eu não sei essa parte de português, Fernanda, um texto norteador na lousa, um texto que eu vá tirando as ideias, não sei se a palavra é norteador, acho que não. Eu preciso trabalhar a resolução de problemas. Eu não posso escrever um problema na lousa e deixar que meu aluno leia sozinho. Eu tenho que fazer com esse enunciado uma leitura colaborativa, né? O que é que o meu aluno precisa, por exemplo, saber daquele problema? O que é que aquele problema traz de dados para mim? O que aquele problema está perguntando, a pergunta principal daquele problema? Onde é que ela se encontra? Vamos circular, vamos circular os dados desse problema. Então, eu tenho só que apresentar problemas com dados? Não. Eu também tenho que apresentar problemas que não tenham dados corretos, que não tenham dados suficientes. Por que eu tenho que fazer isso? Porque ele tem que conhecer uma variedade de pensamentos diferentes. Ele tem que conhecer muitas maneiras, ele tem que perceber que aquele problema não dá para ele resolver. Por que não dá para ele resolver? Porque olha que avanço quando ele perceber que ele não tem os dados suficientes para resolver aquele problema. É um grande avanço cognitivo para o meu aluno. Então, a resolução de problema, quando eu falo que ela é o cerne da questão da matemática, é porque através da resolução de problemas eu posso colocar todos os meus objetos de conhecimento. Eu posso trabalhar com todas as unidades temáticas. Eu posso articular um problema que contenha geometria, que contenha a unidade temática medidas, que faça com que ele leia de maneira... E uma coisa, Regina e os outros que estão me ouvindo, eu preciso pensar no Vygotsky, que viveu lá em 1800 e pouco, que nasceu, que viveu só 34 anos, mas que deixou assim, um conhecimento para a gente muitíssimo importante. A criança precisa o conhecimento precisa ser apresentado à minha criança. Precisa ser apresentado pelo professor. Precisa ser mostrado para ela. Precisa ser, a minha criança precisa ter um adulto que o direcione, que tenha atividades intencionais e que está ali ao lado dele. Porque é neste momento que ele vai aprender. Ah, não, mas eu vou passar esse problema, ele vai fazer sozinho. Não, gente, vai ter um momento dele fazer sozinho. Mas antes dele fazer sozinho, eu preciso ler com ele, eu preciso reconhecer, eu preciso localizar. Olha, localizar é uma habilidade que a gente fala que é nível cognitivo 1, que exige o mínimo esforço do meu aluno. Que localizar, fazer um traço em volta, exige pouco do meu aluno. E ele aprende rápido a fazer isso. E eu preciso até esse pouco, esse conhecimento básico, até essa habilidade eu preciso ensinar para a minha criança. Então, eu tenho que ter em mente isso. A Fernanda disse uma coisa na fala dela, que sempre nos remete a Dalva, professora, né? O óbvio tem que ser dito. Muitas e muitas e muitas vezes nas aulas de matemática. Tem que ser dito, tem que ser escutado, até aquela fala ser internalizada, né? Então, isso é muito importante. E se você fizer isso tudo, a criança não vai ter trauma, porque ela vai poder ser ela. Por que o jogo é importante? Porque no jogo, a criança não é o aluno que está aprendendo um problema de matemática. Ela é ela. Ela se mostra com o egoísmo dela, ela se mostra com a solidariedade dela, ela se mostra como ela é.
e ainda um pouco mais. Então, no jogo, o trauma some, já perceberam? Por quê? Porque no jogo ele não está sendo exigido a nível cognitivo acima do que ele pode dar. Percebem, gente? Percebe que no jogo ele se arrisca? Ele arrisca perder, ele arrisca. Por que ele não faz isso na resolução de problemas? Porque ele sabe que o professor vai dar resposta depois. Então, eu preciso estar ao lado da minha criança, sim. Preciso, eu nem digo, eu não gosto dessa palavra modelizar, porque lembra a minha prática. Mas eu preciso que o meu professor instigue o meu aluno para aprender, para perceber o que tem em cada problema diferenciado. Não sei se eu consegui responder muito para a Regina. Renato, não sei se você tem meu e-mail, que eu posso me colocar à disposição. A Fernanda está aí, mas como a Fernanda me chama de especialista de matemática, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou sempre à disposição, viu, gente? Vocês fiquem à vontade. Não sei se eu falei muito, Fernanda, quer complementar? Fernanda levantou a mãozinha lá, que ela quer comentar quando você fez a pergunta em relação até o enunciado, então, na Lua, acho que ela queria falar sobre isso. Fernanda? Falei muito, eu só queria... Pouco. Ah, você quer que eu responda? Falei muito, meu filho. Eu só queria falar o seguinte, que numa sala, por exemplo, aí de 30, de 25 alunos, se a gente pensar nesse desinteresse, nessa preguiça, a gente não pode esquecer que muitas vezes isso é causado também pela dificuldade de aprendizagem. Ah, sim, sim. Né? Então, essa dificuldade vai causar, com certeza, o desinteresse e essa preguiça de pensar. Né? Não podemos esquecer disso. Isso que eu queria colocar. E aí, quando você falou lá do texto na lousa, na verdade, tudo que você falou dentro do problema, né, numa situação de matemática, nada mais é do que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Que é a leitura colaborativa. Então, eu só estou retomando assim, fazer essa leitura colaborativa em um enunciado de problema é fundamental. A leitura colaborativa, ela cabe em todos os momentos, em todas as disciplinas. Era isso que a Paula estava falando, não é, Paula? Da leitura colaborativa. E outra coisa que a Paula falou também, né? Muitas vezes os problemas vêm lá faltando um dado ou outro, só que nem sempre para se resolver um problema matemático eu preciso fazer conta. Não é? Nem sempre. Nem sempre. Então, se tem lá um enunciado que não tem números, aí ele já falou assim, mas não dá para eu fazer. Não tem resposta. Está errado, está faltando informação. E nem sempre é isso. Era isso que eu queria falar. E eu estava procurando aqui, porque a gente fala também, Paula, bastante, que eu acho que tem a ver com a pergunta da Ana Regina, que a gente fala das 4 situações de uma boa aprendizagem, né, Renato? Sim. Que isso também faz toda a diferença na nossa aula. Quando a gente pensa, né, numa atividade, a gente tem que pensar se essa atividade está dentro dos 4 princípios de uma boa aprendizagem. Aí eu procurei aqui rapidinho, porque a gente fala sempre, mas na hora que a gente quer falar, foge alguma palavra. Então, eu vou ler rapidinho para vocês. A gente precisa preparar atividades e ali na sala de aula tem que ter um momento que garante a circulação de informação. Essas atividades têm que ser, já falamos aqui também, tem que ter desafio para as crianças, desafios. Eles têm que tomar decisões para resolver, manter as características sociocultural do objeto a ser aprendido, e favorecer a reflexão. Uma outra coisa importante, as atividades precisam ser, não é adequadas, difíceis, porém possíveis. É isso. Passo a palavra. Eu quero falar mais um pouquinho. Eu quero falar que esses 4 princípios de aprendizagem, antes, em momento nenhum eu quis dizer que vocês não fazem isso, porque eu como trabalhei na diretoria de ensino, estou cansada de saber que todos procuram fazer isso, né? Mas eu só estou tentando responder a pergunta da Regina, que esses princípios, esse circular a informação, essa socialização de como cada um resolve o problema é fundamental também para a resolução de problemas. Porque às vezes a gente tem
20 crianças na sala e temos 4, 5, 6 maneiras diferentes de solucionar esse problema, né? Então, isso é muitíssimo importante para a resolução de problemas, né? Socialização, tá? Tá, eu posso falar de novo? Olha, gente. Pode, Fernanda. Olha só. Pensa eu e ela vizinha, gente. Que situação. Não, vizinha assim, ó, de casa e muro, assim, ó. Pensa. Olha só, gente, eu lembrei aqui que quando nós começamos a trabalhar nas duplas produtivas, eu fui fazer um acompanhamento de aula num 5º ano. Quando eu cheguei lá, os alunos estavam organizados em duplas. E aí eu perguntei para eles como é que vocês estão achando disso? Como é que está acontecendo? Fala um pouco para mim. E a grande maioria, isso assim, eu fui nas duplas, né? Não foi no geral que eu conversei, eu fui indo de dupla em dupla, vamos dizer assim. E aí uma menina falou assim para mim: olha, eu tô gostando muito, porque uma cabeça pensando é bom, mas 2 cabeças pensando é melhor. Então, por que essas 2 cabeças pensando? Porque justamente eles estão ali trocando informações. É o momento da socialização, é o momento da interação com o outro, né? Então, nesse momento de interação, eles estão aprendendo muito mais do que se tivesse ali naquela um sentadinho atrás do outro, nuca olhando para a nuca do outro, sem ter esse momento de troca. Perfeito. É isso. Passa a palavra. Vamos ouvir que elas têm para dizer, né? Paulo, eu tenho uma pergunta aqui ainda, e está aqui no chat, e a pessoa pergunta aqui, qual que é a diferença, é Ana Cláudia Silva, entre contar e quantificar na educação infantil? O que é contar e o que é quantificar? Bom, na educação infantil, a gente trabalha com a memória auditiva, né? A sequência de números, quando a gente conta, a gente pensa na sequência para que a criança grave a sequência numérica. Então, a gente pensa na memória auditiva na educação infantil. Então, quando eu vou falar assim, vamos contar, por exemplo, a galinha do vizinho. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, 2, 3, e a gente vai mostrando muitas vezes os ovinhos, nós estamos contando, mas, na verdade, nós estamos simplesmente fazendo a criança memorizar a sequência numérica, através do quê? Da memória auditiva, né? Então, essa é a contagem. Por quê? Porque a minha criança, muitas vezes, eu trabalho com a pedagogia há mais de 15 anos, e eu sempre, muitas vezes, ouço as minhas alunas comentarem que chegam numa classe do primeiro aninho, que a criança só conta até 7, que ela não consegue contar até 10, que a criança não passa do 10. Ou não... Então, o que é isso? É um trabalho que foi feito de contagem, né, com lacunas, um trabalho deficiente, digamos assim, na educação infantil. Eu não trabalho parlenda numérica, né, com a criança lá na educação infantil à toa. Eu trabalho a contagem, um dos principais fatores, obviamente que tem outros, mas um dos principais fatores é a sequência e a memória auditiva dessa criança. É sequenciar os números. 1, 2, 3. Outra coisa, gente, é quantificar. É ela compreender que quando ela fala o número 2, ela tem a certeza que quando ela fala 2, ela tem 2 objetos. Ela relaciona a palavra 2 com o objeto 2. Ela percebe que ela tem 1 mais 1 que deu 2. Então, quantificar é diferente de contar na educação infantil. Ok? Respondido? Cadê? Quem me perguntou? Obrigado, Paulo. Eu? Tá? Quem perguntou? Espera aí que eu estou colocando mais uma pessoa na reunião aqui. Eu tinha corrido aqui, deixa eu ver, foi... Tá aqui. Foi respondido?
Se tiver mais alguma dúvida, eu respondo. Ana Cláudia Silva, se a Ana Cláudia quiser se manifestar, se for respondido ou não, ou no chat, ou perguntar para a Paula, está aberto. Tá. Depois tem uma pergunta da José. De quem? Acho que respondeu. A Josilene Leone, né, foi nossa aluna, foi sua aluna. Excelente aluna, eu sei que é uma excelente profissional também agora. Ela pergunta assim, o Paulo, professor que leciona matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, em quase todos os casos, eles são pedagogos. Mesmo sem informação específica mais aprofundada na matemática e valendo-se apenas do conhecimento adquirido em sua formação enquanto pedagogo. Então, diante de tantos estudos sobre dificuldades de aprendizagem da matemática, ela pergunta, não seria ideal que os conteúdos matemáticos para crianças, eles fossem feitos por um especialista? Aí ela quer ouvir a sua fala e ela quer ouvir a fala da Fernanda, por gentileza. O conteúdo de matemática deve ser feito por um especialista ou por um generalista nos anos iniciais? Quais são as perdas e quais são os ganhos? Olha, quase todas as graduações, né, matemática, história, português, ela traz muito pouco conhecimento na sua grade que é ofertado na pedagogia. Então, seria o ideal ter um especialista de matemática para se ensinar matemática, já que nós temos um especialista em inglês, um especialista em arte, né? Eu vou dizer assim, com a boca mais cheia, seria o ideal, né? Seria muito, porque imagina um professor de 1º ao 5º ano dar conta de ensinar português, história, geografia, ciências, matemática, e que muitas vezes ele não teve essa formação, não é verdade? Se a gente pensar bem, é cruel, chega a ser cruel para o professor de 1º ao 5º ano. Então, seria ideal que a gente tivesse um especialista? Sim, seria. Só que esse especialista teria que ter o conhecimento da pedagogia. Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação em matemática, há muitos anos atrás, eu só tive planejamento. Eu não tive nenhuma disciplina que não fosse específica de matemática. Né? Olha que formação, né? Então, eu fui para a sala de aula, comecei a dar aula para o 6º ano. Imagina, gente, que péssima professora, né? Porque a gente só vai com conhecimento específico. E todo mundo que dá aula sabe que o conhecimento específico não basta. Não basta. Você tem que saber avaliar, você tem que ter didática, que é o mais importante, né? E por mais que isso você adquira, né? Por mais que isso você adquira no dia a dia, no chão da sala de aula, se você tivesse tido uma teoria que te embasasse, seria muito bom. Então, na verdade, a Jo tocou num ponto, Jo está me ouvindo, muito difícil para a gente, porque a gente tem que repensar o quê? A formação de professores, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa repensar a formação de professores. Então, talvez, quando a gente pega um especialista de matemática, que dá aula no ensino médio, daqueles bons mesmo, daquele cara que esmiuça lá, né? Que vai lá, que dá aula para cursinho, que ele é muito bom de matemática, e colocá-lo numa sala de 1º, 2º, 3º ano, ele vai dar um tiro na cabeça, né? Porque ele vai conseguir fazer o quê, gente? O quê? Né? Com aquele conhecimento tão importante que ele tem, tão específico. Quando eu comecei a trabalhar com a formação de professores, eu também era assim, olha, era assim, porque eu sou graduada em matemática. E para eu chegar a fazer pedagogia, e depois o mestrado em educação, para eu conhecer todo esse como é que se dá o conhecimento, todas essas questões que envolvem a criança,
e o aprendizado, como é que ela aprende, né? Foram anos de estudo, foram anos, né? Não foi assim de um dia para o outro. O Renato mesmo pode falar isso, né? Quando eu entrei na diretoria, eu me esforcei muito para entender como é que se dava a matemática de primeiro ao quinto, para chegar no sexto e orientar o meu professor do sexto, que ele não podia agir daquele jeito, que ele não poderia agir daquele jeito, né? Mas eu tive que buscar onde? Lá nos anos iniciais. Então, de certa forma, o professor dos anos iniciais, embora ele tenha que lidar com todas essas questões de ciências, de português, de história, ele é um professor especialista, ele é um professor, digamos assim, privilegiado, que detém inúmeros conhecimentos que um especialista não detém, né? Que um especialista não possui. Mas o que fazer? Como é que eu trago esse especialista aqui embaixo, né? Para que tenha significado? Pensem bem como esse especialista precisa estudar, como a formação desse professor precisa ser repensada. Quem me conhece, por exemplo, sabe que em todos os cursos de pedagogia que eu atuei, eu sempre procuro dar um curso de matemática junto. Aquilo me deixa angustiada, me deixa desesperada, porque eu percebo que o pedagogo não tem condições de ensinar a matemática necessária. Ele não tem esse conhecimento. Mas ele não tem porque ele não quer? Não, gente, ele não tem porque ele não foi formado para isso. Ele não teve esse conhecimento dado para ele. Então, eu vou responder assim, eu acho que precisa ser, sim, um especialista de matemática. Entretanto, isso envolve inúmeras outras questões, né? Talvez a Fernanda possa me complementar nessa parte, porque a gente vai mexer num ninho de vespa, que é a nossa formação de professores, né? O Renato está aí e sabe muito bem do que a gente está falando. Mesmo na pedagogia, 2 semestres de matemática totalmente insuficientes, né? Para a gente poder, para o meu futuro professor, ter o mínimo de conhecimento possível de matemática. Bom, a Jo mexeu na ferida. Mexeu mesmo. E eu assim, Jo, a minha opinião é diferente da opinião da Paula. Eu não concordo em tudo, não penso em tudo da mesma forma que ela pensa. Nós, pedagogos, nós temos dificuldade na matemática, nós temos. Só que eu conversei com ela esses dias sobre isso, né? Ela veio aqui em casa tomar um café, e aí nós conversamos... De máscara. Nós conversamos sobre isso esses dias, né? Eu penso que se todo especialista entrar nas áreas dos anos, dar aulas de anos iniciais, não precisa da gente mais. Porque aí eu vou ter o especialista de ciência, eu vou ter o especialista de história, o de geografia, o de matemática, eu já tenho o de inglês, o de educação física e o de arte. Então não precisa mais do pedagogo. O que eu falei para ela é o seguinte: o que precisa ser... Eu penso assim, todo especialista precisa, sim, do curso de pedagogia, porque o curso de pedagogia ele não deveria ser só para os professores dos anos iniciais. Todo professor deveria ter o curso de pedagogia. Eu penso que todo aquele que faz pedagogia deveria ter uma formação nas áreas específicas, na sua disciplina. Entendeu? É o que eu penso. Não quer dizer que eu estou certa, que a Paula está errada, ou que ela está certa, eu estou errada. Então, eu penso isso sim. O problema, ao meu ver, está na formação dentro dos cursos de pedagogia. Nós temos lá, na minha época chamava... Ai, gente, esqueci o nome lá, mas tinha lá uma disciplina específica para matemática, tinha específica para geografia, de história, tinha tudo isso, de ciência, que eu tinha aula com o Rabone, lembra do Rabone, Renato? Paulo Rabone. Então, mas a gente sabe que é uma pincelada. A gente sabe que não tem um aprofundamento. Então, eu penso que esse aprofundamento ele deve estar dentro do curso de pedagogia para os professores dos anos iniciais. E não o contrário. E aí, os especialistas também deveriam ter o curso de pedagogia, porque ele precisa também da didática lá no 6º, no 7º,
nono, terceiro ano do ensino médio. Sim, Isso é o sim. que eu penso. Não, eu não discordo da Fernanda em momento algum. Eu não discordo. Eu acho que essa preocupação que ela tem quando ela diz assim, mas desse jeito que vai ser do pedagogo? Eu acho assim, real essa preocupação dela. Realmente, ela pensa certo. Ela pensa certo. Só que, então, a gente precisa repensar isso, a gente concorda nesse ponto. A formação de professores é que precisa ser repensada. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. E muitas vezes, quando eu dou um curso de matemática dos anos iniciais, como eu dei o ano passado, né, um curso de 4 meses para as professoras, futuras professoras, e muitas vezes quando a gente mostra que o que o aluno aprende aqui, se ele não aprender aqui, ele não vai aprender lá nunca, né? Porque é um pré-requisito, porque o conhecimento é hierarquizado, sim, né? O conhecimento de matemática. Então, o professor até se assusta, porque ele não tinha essa noção. Então, olha só como que a matemática precisa ser conhecida, tanto daqui para lá, como de lá para cá, né? É um conhecimento que precisa estar presente, muito estar presente no dia a dia. A formação de professores é o ponto fundamental. Acho que a Jo mexeu assim na ferida mesmo, né? Que a gente talvez quisesse evitar falar, porque no atual momento a gente está vendo o problema e a gente está de mãos atadas, digamos, né? De mãos atadas em relação a isso. Não sei, o Renato, que tem mais o que você poderia dizer a respeito, você é coordenador da pedagogia, talvez você possa dar uma outra luz aí, né? Para a gente olhar através de outra dimensão, sei lá, de outro caminho. Oi, Paula. Oi, Fernanda. Vou só lembrar, 21h37, nós Nossa! já estamos com mais de 1h30 de fala. Nós tínhamos um monte de assunto para discutir aqui e estão chegando mais perguntas ainda. A gente já ficou uma brecha para um próximo encontro, né? Porque Sim. daqui a pouco as pessoas começam a pensar, a gente tem que respeitar, inclusive a questão dos horários nas casas aí das pessoas. Mas isso que a Fernanda falou, eu concordo com o que a Fernanda disse, e em partes, concordo com o que você disse em partes, e há teses e há dissertações aí de mestrado, de doutorado, que discutem isso, né? Eu vou falar de uma experiência pessoal. A minha primeira formação é letras. Quando eu comecei a atuar em sala de aula e se interessar pelos problemas e por aqueles alunos que não aprendiam, só a minha formação de letras, com aquelas disciplinas que eu tinha tido da parte pedagógica, não foram suficientes. Então, eu já sentia que havia uma necessidade de eu entender um pouco mais de metodologia, de eu entender de didática, de eu entender como que o aluno aprende e por que ele tem essas dificuldades, aí a necessidade de conhecer Piaget, a necessidade de conhecer Vygotsky, a necessidade de conhecer Bakhtin, a necessidade de conhecer as relações de afeto do Vallon, de conhecer os saberes docentes do Tardif, e muito mais, de conhecer como ensino a partir dos gêneros textuais. E aí eu decidi me matricular no curso de pedagogia da Unesp. Matriculei no curso de pedagogia, fiz vestibular, entrei, matriculei. Aprendi e compreendi muita coisa. Clareou bastante isso. E aí vai de acordo com o que a Fernanda fala. A necessidade do professor especialista ter uma formação maior em cima das questões pedagógicas. Mas como encaixar isso num curso de 4 anos? Um curso de 5 anos quase que não é suficiente. Aí viraríamos um curso de 6 anos.
ou seja, não cabe dentro do mercado hoje eu fazer um curso de 5, de 6 anos para me formar especialista em uma disciplina. Isso também para o pedagogo, quando vocês falam assim, pouca matéria, todo professor vai defender. É pouco de português, é um pouco de matemática, é um pouco de ciências, é um pouco de geografia, é um pouco... Então, esse pouco é raso, às vezes ele é raso. E aí a necessidade de ter 5 anos de pedagogia, 6 anos de pedagogia para a questão hoje de mercado, isso é impossível. Então, novamente, a necessidade do professor ter uma boa formação complementar depois, uma boa formação continuada, porque tudo aquilo que ele vai tendo de problema na prática, ele vai resolvendo. Mas o básico da formação inicial não pode deixar de acontecer. Por isso que nas disciplinas específicas, como eu vou pensar dentro da língua portuguesa como especialista, eu não posso ignorar aquelas disciplinas da parte pedagógica. Eu preciso de levá-las a sério. Então, ele tem que ter o mesmo peso e eu levar a sério essas disciplinas. Na formação do pedagogo, ele precisa levar a sério não só as disciplinas que estão mais naquele núcleo fechado do pedagogo ali, mas ele precisa levar a sério a filosofia, ele precisa levar a sério as ciências, ele precisa levar a sério a geografia, porque ele vai ser um professor que vai saber de tudo um pouco. Mas isso resolve-se com a formação depois continuada também do professor. Mas a gente tem um outro problema. Nos cursos de formação de professores, isso daí as pesquisas apontam muito disso, é a dificuldade que o aluno chega no curso de pedagogia e as dificuldades que o aluno chega nas licenciaturas, a má formação no ensino básico. E aí forma essa cantilena quase que diabólica aí, porque o professor não vamos pensar, não domina matemática, logo ele não consegue fazer com que o aluno aprenda matemática, o aluno vai para as séries finais sem saber matemática, chega no ensino médio odiando matemática e vai fazer pedagogia. Odiando matemática. Então, esse ciclo mantém. Então, é preciso quebrar esse ciclo com todos os componentes curriculares. Isso acontece com vai dar aula odiando a matemática. Isso. Então, é a discussão, assim, para dias que a gente discute isso, mas precisa tratar esses entraves aí, tá bom? Acho que a gente poderia ficar conversando sobre isso muito tempo, né? A João fez uma pergunta que é um tema, tema de uma discussão. Só essa pergunta é tema de uma discussão. Sim. Você sabe que o Renato falando, né, que de repente um curso de 4 anos e teria que se estender para 6. Eu me lembrei, Paula, daquela palestra que eu fui com você, que você me convidou lá onde você trabalha. O rapaz era da Finlândia, era isso? Sim. Então, eu também me lembrei na hora dele. O curso para ser professor é um curso mais concorrido. É muito difícil para entrar. E após a formação, o professor faz, como um médico, faz não sei quantos anos de residência. Eu sei que aqui no Brasil está um pouco longe, mas de repente fica aí a dica para os coordenadores do curso de pedagogia. De cada 100, 6 conseguem entrar no curso para ser professor. É mais concorrido que o de medicina. Então, para você ver como a educação e a formação é levada a sério, né? Um outro, né? Nós estamos falando lá na Finlândia, né? O Renato... O professor Antônio Novo, ele fala bastante disso da Europa, que eles resolveram alguns problemas dos anos 80. Foi a questão salarial, que a gente ainda não resolveu no Brasil, e eles resolveram o problema também da formação do professor. Hoje, um professor, em qualquer país da União Europeia, mesmo na Inglaterra agora, que saiu da União, está saindo da União Europeia, você precisa de ter a sua formação básica, depois você passa por mais um período onde você vai fazer o mestrado. Então, em vários países você só entra na sala de aula, o mínimo com o mestrado. Fora isso, você, quando é admitido para trabalhar da educação infantil até o final do ensino básico,
o professor que é admitido, ele passa por uma tutoria, ele trabalha como tutor por 2 anos, o tutor é o mentor dele em todo esse período. E se ele não conseguir a pontuação mínima que ele tem lá, ele não pode continuar e ele passa por uma reciclagem antes de entrar na sala de aula. Então, ele só entra na sala de aula sozinho 2 anos depois do que ele entrou pela primeira vez para trabalhar e que tenha... Seria depois, depois ainda, ele vai passando por processos constantes aí de formação continuada. Mas pensando tudo nisso com um bom salário, né? Hoje, professor no mundo inteiro não ganha muito bem, mas consegue sobreviver. Hoje, professor na Europa, professor da educação infantil, em relação ao salário do professor do ensino superior, a diferença não passa de 20%. É muito diferente daqui, onde a gente paga muito bem para o professor do ensino superior e paga muito pouco para o professor da educação infantil, que é a sustentação de tudo isso. Então, precisa a gente resolver essas questões que alguns países resolveram nos anos 80, já, e a gente está no século XXI e não resolveu, que é boa formação continuada, inserção dele no mercado, porque o Antônio Nova fala, nos 2 primeiros anos a gente perde o professor. Isso é importantíssimo. A gente vê muito professor, esse professor é excelente, nos 2 primeiros anos, no 3º ano, ele já não dá mais para nada dentro da sala de aula. Renato, tem uma pergunta importante, né? Eu acho que é importante a gente responder, né, as perguntas. Tem professor que pediu palavra, né, Renato, aí? E a gente Renato. ainda vai responder. Oi, Fernanda, eu vou responder aqui, eu vou ver as perguntas que a gente tem aqui ainda, eu vou abrir a palavra para o professor, e depois a gente vai entrar para as considerações finais, e tudo aquele monte de perguntas que eu tinha aqui, a gente vai até meia-noite, a gente marca um outro dia e chama esse pessoal para a gente conversar, tá bom? Ana Paula Serina, ela perguntou assim, ó, se tem receita para ensinar matemática nos anos iniciais? Ela fala que a gente sabemos que devemos levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos, que a matemática existe uma maneira específica de trabalhar levando em conta sempre a individualidade e o tempo de cada aluno. E ela quer saber, tem alguma receita? E ela pergunta se o lúdico também deve ser levado em consideração nos anos iniciais, como era a educação infantil. Principalmente no 1º e 2º ano, eu acho. Eu acho que o lúdico precisa acompanhar os anos iniciais e até o 6º e até o 7º. Entretanto, no 1º e no 2º ano, são conhecimentos, são fundamentais, né? São fundamentais. A brincadeira, porque a criança, ela entrou no 6º ano, mas se você levar em conta as fases do Piaget, ela ainda está lá. A criança que está no 1º ano, ela ainda está sendo considerada como uma criança da pré-escola, né? Ela está na 2ª, imagina, pré-operacional ainda. Ela ainda precisa do lúdico, ainda precisa, né? É uma coisa assim... e essas, assim, como é que tem uma receita para ensinar matemática? Você tem que conhecer os conceitos fundamentais da matemática. O seu conhecimento como professor é a receita. Quanto mais você conhecer a matemática e os conceitos principais, a ideia das relações de equivalência, a ideia da proporcionalidade, a ideia da comparação, essas ideias da sequenciação, essas ideias que permeiam o conteúdo matemático, que permeiam a trajetória do aluno para toda a sua trajetória escolar em questão de matemática. O professor precisa conhecer. Não, eu sei que quando eu falo assim, o professor precisa conhecer, nossa, mas eu estudo matemática. Uma coisa é você pegar a atividade do EMAI que você vai dar essa semana e resolver e passar para o seu aluno. A outra coisa é você compreender o conceito que está entre linhas ali. Quando você ensina o dobro, qual é o conceito? Você está ensinando o quê? Quando você ensina uma receita de bolo para a sua criança, qual é o conceito que você, na sua intencionalidade, quando ofereceu uma receita,
qual é essa ideia que está ali por trás, né? Então, a receita que eu te dou é estudar a matemática, é procurar conhecer a matemática. Quanto mais você estudar, porque, gente, resolver uma atividade do EMAI, essa semana no meu grupo com várias colegas, que eu vou passar aquela semana, e eu preciso reconhecer a resposta certa do meu aluno, é muito superficial um professor. É muito superficial, sabe? São conhecimentos que um professor não pode ter. O professor não pode conhecer superficialmente o que ele vai ensinar, jamais. Porque ele gera dúvidas, ele fica inseguro, ao mínimo conversa, assim, alguma coisa diferente que acontece com o meu aluno, eu já não sei responder e resolver, e eu preciso tomar decisão, né? Então, uma receita importante é, por exemplo, no primeiro aninho, você esquecer a lousa, você esquecer a continha em pé, sabe? Você precisa trabalhar muito com material concreto, manipular, sabe? Manusear, fazer com que ele compreenda determinados conceitos através do lúdico e através do que ele está vendo. Porque nós temos uma fase, 3 fases importantes. A gente tem a fase do brincar com o lúdico, a gente tem a fase do pictório, que é o desenho, o registro do que ele viu, e depois eu vou para o conceito oficial, né? Para o conceito, digamos assim, o rigor matemático, né? Mas antes de eu chegar lá na fórmula, ou de eu colocar uma operação matemática para ele, há muito chão antes dele chegar. Porque, gente, o conceito matemático, ele não cai do céu, ele precisa ser construído. Ele precisa ser construído na cabeça da minha criança. Ele precisa ser... quando eu digo que a contagem lá na educação infantil, ela é uma sequência, ela é uma memorização auditiva, com a minha criança, para ela sair da memória operacional, que é essa que ela vê hoje, esquece amanhã se ela não vê de novo, e se transformar numa memória de longo prazo, ela precisa ser, tem que ter uma manutenção disso. E essa manutenção é ver a mesma coisa de inúmeras formas diferentes. Essa memorização é a diferença do decoreba que a gente tinha antigamente. Quando a gente decorava a tabuada, a gente aprendia, ia para a memória de longo prazo, mas a gente, com aquele sofrimento que fazia esse trauma que a Regina disse, que fazia crescer esse trauma na pessoa, porque ela decorava tanto, ela sofria tanto. Eu nunca me esqueço que eu devia ter uns 6, 7 anos, estava querendo entrar na escola, uns 5, 6 anos, meu irmão, 6 anos mais velho. Ele não sabia 6 vezes 8. Cada vez que ele errava, meu pai dava uma cintada nele embaixo da cama. Quanto é que 6 vezes 8? Ele errava, meu pai, com a cinta. Imagina como esse menino, ele gravou que 6 vezes 8 era 48. Mas olha como ele gravou, gente. 2 coisas que marcam a gente, o prazer e a dor, né? As coisas boas e as coisas ruins. E eu não gostaria que a matemática fosse gravada, como a Regina disse, nesse trauma. Então, quando a gente oferece o ensino da tabuada, de muitas formas, né? Através de joguinhos, através de, como a Alessandra dá, né? Através de competições, através de um papel quadriculado, através de inúmeras maneiras que você tem de mostrar esse conceito que é a tabuada, que nada mais é, né? Que a soma de parcelas iguais. Então, quando eu consigo proporcionar para o meu aluno esse inúmeras vezes, eu estou fazendo a manutenção da memória, até essa memória se tornar de longo prazo. E é aí que se dá a aprendizagem. Então, essa é a receita. Eu pensar como que eu posso, como é que a minha prática pode ter significado na vida do meu aluno, né? E eu imagino, não sei se, Renato, a gente tem tempo, mas eu gostaria, por exemplo, de falar um pouquinho ainda, que eu acho importante para os professores que estão me ouvindo, que a base trouxe uns conceitos algébricos. E a álgebra,
ela é uma novidade para os meus alunos, para os meus professores dos anos iniciais, né? Não sei se a gente tem tempo, se eu poderia falar um pouquinho ainda, se tem perguntas a mais. Paula, falta 5 para as 10. Então, tá. Eu acho que a Deixa gente eu... podia marcar um dia para falar de álgebra, para falar de BNCC, para Tem falar alguma de pergunta ensino mais da assim? matemática para generalista ou especialista. Eu tenho uma pergunta aqui. A Daniela Casarotto faz um tempinho, ela pediu a fala. Ela queria Não, falar. Vamos abrir para ela. pois não. Boa noite. Prometo vou ser rápida, tá, Fernando? Que eu estava esperando alguém do Augusto falar, mas como ninguém comentou, eu só vou fazer um comentário rapidinho, que eu acho que eu meio que entro em todas as salas que foram ditas. Assim, eu sou uma professora de PEB 2, que entrei no PEB 1 em 2015, como professora de educação física. Na época, minha diretora era a Jandineia, e lá ela me ensinou o lúdico da matemática, a gente trabalha na educação física. Então, é uma coisa que os alunos se interessam. Eu acredito que eles gostam mais da matemática por causa do lúdico, né? Eu agora estou terminando a pedagogia, né? Então, eu vou ter as duas especializações, de PEB 2 e PEB 1. Então, assim, eu sempre falei que eu não tinha o perfil de professor de PEB 1, né? Que eu era mais, assim, do PEB 2, mas fui acostumando, já faz 6 anos que eu estou na mesma escola. E, assim, então, foi uma coisa que eu aprendi, que a educação física pode ajudar muito na matemática, que eu já trabalhei tem a Elaine aí que pode falar, a Rosana também já foi minha vice-diretora, e a gente eu vi uma professora falando do material concreto, então, assim, lá a gente tem essa disponibilidade do material concreto, né? Por exemplo, nós temos um dominó de almofadas grandes que a gente pode trabalhar na quadra, que é uma coisa que os alunos se interessam bastante, né? Então, a minha fala era essa, que realmente a visão do PEB 2 é completamente diferente, né, do PEB 1, e eu, como professora de PEB 2, hoje também entendo um pouco mais como que é importante no PEB 2 você ter o conhecimento de PEB 1, né, assim, eu não sou a pessoa mais ideal para falar de matemática, até uma vez a Paula, um pouco antes dela sair da DE, ela deu uma orientação para a gente lá no Augusto, que ela comentou da álgebra, e eu lembrei certinho da fala e eu ainda falei para ela. Eu falei assim, às vezes as pessoas falam, não, mas as crianças não têm que ver isso. Eu falei, gente, tem que ver, porque eu fui boa na matemática até números. A hora que entrou as letras, eu já não sabia mais nada. Então, para mim, o X e o Y, eu lembro que eu pedi a fala lá e falei, comentei isso com a Paula, não sei se ela lembra. É verdade. Assim, a hora que entrou o X e o Y para mim, acabou, para mim não existia matemática, assim. E eu tenho um marido que é formado em matemática, hoje ele está terminando engenharia, tudo, mas ele fala para mim, ele falou, Daniele, hoje, para você aprender matemática, você vai ter que voltar a estudar com o Bernardo, que é nosso filho que está no 5º ano. Então, você vai ter que voltar lá do começo, porque a sua falha foi lá atrás, né? Então, assim, eu pedi a palavra, que eu acho que eu me encaixei em algumas falas que teve assim, não sei se tem algum outro professor do Augusto aí, que lá eu acho que a matemática é muito voltada para o lúdico e por isso que dá certo, assim. E, claro, a estrutura que a gente tem, não é todas as escolas que tem. Quem conhece lá, a gente tem uma sala só de matemática, né? Então, a gente tem uma sala de informática que hoje é muito usada na matemática, tem os Matific, tem o Dragon Learn, né? Então, assim, a gente vê, não é a minha área, igual eu falei, mas a gente, trabalhando junto com os professores da manhã, a gente vê que trabalhando bem isso, igual eu sou professora de educação física da tarde, mas, assim, a gente tem muito contato, se tiver algum outro professor que é de outra escola que tem esse contato com o professor de educação física, é muito bom, porque eles passam para a gente o que a gente podia ensinar de uma forma que as crianças, mesmo que você está na matemática, para eles estão na educação física. Então, eles já vêm com outros olhos, né? É verdade. Se tiver algum professor. O professor de educação física é um grande apoio para a matemática. Você tem toda a razão, Dani. Toda a razão.
O professor de educação física pode auxiliar em muitos momentos, né? Em muitos momentos de dificuldade de aprendizagem, inclusive, né? Pode ajudar muito. Você tem toda a razão. Uma boa fala. Paula e Fernanda, chegamos às 22 horas. Tem várias pessoas que estão na sala parabenizando vocês, parabenizando a reunião nossa aqui hoje à noite, esse bate-papo. A Márcia tem uma ela fala que ela concorda com o fato dos professores específicos, porém tem muitos professores que são ótimos e não são especialistas, mas tem prática, e ela vai falar que a prática é essencial, dá uma outra discussão gigante aqui, e não tem pedagogia, e assim o contrário também. Mas que todos deveriam ter uma avaliação para poder dar determinadas disciplinas, aqui, componentes curriculares, seria ótimo. Assim poderia nivelar melhor os professores. E aí vamos falar de desafio para engajar, a Kátia, aí a Josane também opina, e a gente tem uma leva de pessoas opinando aqui sobre várias questões, só que a gente tem que respeitar o tempo que a gente está excedendo aqui. Eu vou pedir, então, vou marcar uma outra, mesmo que for, não precisa ser nem da instituição, eu marco, a gente chama vocês, acaba de discutir isso daqui, já são 10h01 agora, eu vou pedir para a Fernanda para as considerações finais. A Fernanda pode falar um pouco mais, aí a gente ia falar sobre tarefa com a Fernanda, sobre importância de tarefa, a gente ia falar de álgebra, íamos falar de BNCC, mas como a gente prezou por responder as questões, ficou até mais interessante, ficou mais significativo, porque eram as dúvidas que vocês tinham aqui, e a proposta foi fazer essa interação. Por isso que a gente não fechou o chat. Podia ter fechado, aberto só no final, mas a intenção não foi essa, tá bom? Fernanda, considerações finais, e Paula, e já de antemão já agradeço a todos aqui que estão conosco, o pessoal se manteve firme aí, a gente está com praticamente 98% dos que entraram às 10 para as 8, 15 para as 8 aí. Bom, eu só quero agradecer a vocês novamente. Eu fiquei muito feliz com a participação. Eu não vou nomear aqui, né? Porque tem muita gente conhecida, tem pessoas que eu tenho mais contato por conta do meu trabalho, as meninas do município, as meninas do estado, as meninas que já terminaram o curso de pedagogia, que são amigas da Paula, do Renato, que eu também tenho uma certa amizade aí, e as meninas que eu não conheço. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. E eu acho que a Paula falou perfeitamente bem. O que não pode faltar é o estudo, né? Então, nós já sabemos que a receita é o estudo. Seja para aula de matemática, seja para aula de português, seja para aula que for. O professor, nós vivemos, o Renato também falou um pouco no início, o tempo todo nós precisamos estar buscando. Porque eu me lembro que até pouco tempo o aluno tinha até o 3º ano para ser alfabetizado. Hoje é assim ainda? Não é. Hoje ele tem um tempo menor. Mas a gente fala assim, nossa, mas ele é tão pequenininho e tem que sair no final alfabetizado? Tem. Se os especialistas, os estudiosos chegaram a essa conclusão, é porque é possível, né? É possível. Ninguém ia colocar uma coisa que não era possível aí. Mas a gente só vai dar conta de tudo se a gente continuar estudando, independente de certificado, de não certificado, né? O importante é a formação do professor. Eu acho que eu gostaria de fechar colocando deixando esse recado. A gente precisa estar o tempo todo em formação. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Todo mundo trabalhou o dia todo hoje, né? Todo mundo levantou cedo. Tinha gente que teve reunião, Renato teve várias reuniões hoje, as meninas dos anos iniciais, as meninas de todo mundo que está aqui. Ninguém ficou em casa hoje dormindo, se preparando só para essa reunião, não é? Então tá todo mundo aqui até as 10 da noite, e eu tenho certeza que se a gente quisesse se estender, ia ser um ou outro que ia falar, não vai dar, tal. O pessoal gosta disso, e é isso que a gente precisa. Manter o foco, continuar estudando, e um beijo no coração de vocês. Obrigada a todo mundo. Gente, eu estou muito feliz essa noite, sabe? Porque quem me conhece sabe que eu reuni 2 paixões hoje.
falar de formação e falar de matemática, e estar aqui com as minhas ex-alunas da FUNEP. Quero agradecer as minhas ex-alunas, minhas colegas hoje, né? Eu conheço a grande maioria e estou muito feliz pela participação. Eu sei que matemática é um nó muito difícil, eu sei muito bem como é ensinar matemática e ter dificuldade. Eu vou dizer para vocês que eu estou indo para o 5º ano de engenharia civil e eu tenho sofrido muito com a matemática. Muito, mas muito mesmo. Eu assisto videoaula o dia inteiro para compreender as coisas. Quem me conhece sabe que eu estudo, gente, eu estudo. Eu sou prova. Não é verdade, eu estudo matemática. E eu acho que a gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo sobre ela, nunca. E o que eu mais acho interessante no professor, essa busca, muitos professores não acham que seja necessário. Ele acha que ele já fez uma formação e que aquilo vai dar conta, mas não dá. A fala do Renato foi perfeita. Quando ele fez só letras, e ele começou a dar aula, gente, não dá conta. O que a gente tem é muito pouco. Por quê? Porque o meu aluno é um ser em transformação. Ele quer cada dia mais. E eu preciso dar conta disso, né? Eu, como professor, preciso dar conta de ensinar o que ele precisa saber. Então, o que é realmente a matemática? Olha, gente, eu queria falar tantas outras coisas. Eu preciso que a gente faça outro encontro, porque eu quero falar das habilidades progressivas que a base trouxe. Eu quero falar sobre a geometria, que eu amo tanto, e que a base trouxe aqui para o 1º aninho, né? Nós tínhamos muito pouco de geometria, né? Um conhecimento que amplia a visão de mundo do ser humano, né? Que é um dos conhecimentos que mais está próximo do homem, que ele mais usa no dia a dia. Então, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, mas eu concordo com o Renato, e eu só tenho que agradecer a presença de vocês, me colocando à disposição. Todo mundo que me conhece sabe que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Como especialista, como a Fernanda fala, né? Que é um absurdo, mas estou aqui à disposição de vocês, viu? E eu agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Renato, né, por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, de poder ter essa oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada a todos, viu? Espero que eu tenha respondido, espero que eu tenha sido adequadamente atendido às expectativas de vocês. Boa noite para todos. Deixa eu só fazer uma falinha rapidinha. Claro, com certeza. A cara da Paula. É que eu vi aqui numa mensagem aqui, eu fiquei o tempo todo pensando, quem é o Wesley? Quem é o Wesley? Quem é o Wesley? Não lembrava do sobrenome. Mas não é que foi meu aluno do Cefam? Ai, Wesley, um beijo para você, viu? Não podia deixar. Eu também quero mandar um beijo especial, porque eu tenho uma dívida do Wesley. Você espera, eu. Nada paga, Fernanda. Um beijo para todo mundo, mas eu queria mandar um beijo especial para o Wesley, que foi meu aluno. Ai, que lindo, gente. Eu também quero mandar um beijo especial para o Wesley, porque vocês não sabem, mas eu fiz o Wesley pagar um mico horroroso. E eu fui culpada, eu tenho uma dívida com o Wesley que nada paga nessa vida. Ele sabe disso, sabe do que eu estou falando. Mas eu amo o Wesley e eu estou muito agradecida de ele estar aqui na nossa sala, né, no nosso bate-papo, ouvindo a nossa conversa. Viu, Wesley? Um beijão para você. E para todas vocês, as meninas, para Maria, em especial, que é uma aluna que eu estou muito feliz de vê-la aqui, viu, Maria? Que a Maria trabalha no futuro e é minha aluna do 1º ano da pedagogia, e eu estou muito feliz pela disponibilidade dela, pela disposição de estar aqui com a gente. E as minhas amigas todas, viu? Minhas queridas de Barbosa, minhas meninas, as minhas alunas que já não são mais alunas, que são minhas colegas pedagogas, né? Eu fico muito orgulhosa. Tá, gente? Um beijão para vocês. Muito obrigada pela participação. Como o Renato disse,
a gente pode marcar o dia que vocês quiserem mais um bate-papo, se vocês acharem necessário. Sim, estamos à disposição. Sim. Eu agradeço a Paula por ter aceitado o convite, agradeço a Fernanda por ter aceitado o convite também, estar conosco aqui nessa noite, compartilhando aí esses saberes docentes que as duas têm, tanto do mundo acadêmico quanto da prática e da formação de professores, que essa era a proposta. Agradeço a todos os professores que estão aqui, ex-alunos, ex-alunas, alunas que estão hoje ainda cursando a pedagogia. Agradeço a presença do professor Wesley, estava presente ontem, antes de ontem, hoje tem um mini curso aí, depois se quiser, abro a palavra para você fazer a propaganda do seu mini curso. A professora Egiane também, nossa professora da instituição, está aqui conosco desde o início, agradeço também tem um mini curso aí, se quiser, está aberto para fazer a propaganda do mini curso de vocês. E a gente vai para o encerramento. Se o Wesley e a Giane quiser falar um oi aí para a gente e apresentar o mini curso de vocês, ainda tem tempo para se inscrever ainda. Ótimo. Oi, Giane, boa noite. Ela está sem microfone, então manda um abraço para todo mundo e vamos lá, tem um curso de... Paula também mandou um abraço, parabenizou pela palestra. Obrigada. O professor Wesley também, a professora Filipe aprendeu muito conosco aqui hoje à noite. Legal. A gente ainda vai fazer um bate-papo com todo mundo aqui, com esse pessoal, muito gente boa. Pessoal, vamos para o encerramento, se o Wesley não quiser falar também, que deve estar sem microfone ou sem câmera, lá. E vamos para o encerramento, então. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Não posso esquecer do César, tá? O César está aqui com a gente também. O César me socorreu, gente. Eu liguei pro César. César, minha câmera não está funcionando. Ainda bem que tem o César na nossa vida, né, gente? O César ficou em duas salas. Caprichado. Vamos encerrar, gente. Boa noite, tá? Boa noite, gente. Beijo para todos. Eu quero só ver sua câmera terça-feira, viu? Ai, meu Deus, essa Dani pega no meu pé. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau. Beijo, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa Dani, noite. não manda tarefa semana que vem, não, tá? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.